Saúde, irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz em estar aqui. Feliz em ministrar a palavra de Deus. Como todos já sabem, eu não sou pregador, mas foi-me dado falar bonito, a incumbência de ministrar a palavra de Deus. Então, Deus já tinha colocado ao meu coração essa palavra há alguns dias. E é uma palavra muito forte, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 21, do 1 ao 29. Palavra já bastante conhecida, mas talvez com interpretação não tão conhecida. A Bíblia diz que o mesmo Espírito discerne diferentes coisas para diferentes pessoas. E Deus me deu discernimento a respeito dessa palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 29. A história da vinha de Nabote. Uma história bem conhecida, mas talvez com interpretação bem diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver. Amém? E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. E se for do teu agrado, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, disse: que há de tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jizreelita, e disse: dar-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. Escreveu as cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus, ó rei. Trazei-o fora, apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram defronte dele os homens, filhos de Belial. Testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus, contra o rei, e o levaram para fora da cidade. E o apedrejaram e morreu. Só até aqui. Vamos ler também Mateus 25, do 14 ao 30. E diz assim a palavra do Senhor: porque isto também é como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e lhes entregou os seus bens, e deu-lhes 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e sustentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte o que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém? Eles vão me perguntar: e o que é que tem a ver uma palavra com a outra palavra?
Engraçado, essa semana eu estava sentado, deitado na rede, do lado de fora, lá na área, e comecei a me ver uma reflexão sobre a minha vida, sobre o quanto Deus tinha sido misericordioso na minha vida. Esses dias eu passava pelo centro e via pessoas pedintes, pessoas com cartazes, né, dizendo que estava desempregado, pedindo comida. E aquilo me fez fazer uma reflexão. E essa reflexão eu comecei a dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho minha casa própria. Obrigado, Deus, porque eu tenho meu carro, eu tenho minha moto. Obrigado, Deus, porque eu tenho minha comida. Obrigado, Deus, porque eu tenho meu negócio próprio. E eu começava a fazer uma reflexão de valorização e agradecimento das coisas ao qual Deus tinha permitido eu ter. E por incrível que pareça, nesse mesmo dia que eu estava fazendo essa reflexão, passou um vídeo no Instagram, eu estava passando um vídeo no Instagram, e de repente apareceu um vídeo lá de Homero Reis. Homero Reis, ele é um psicanalista, ele é coach em empresas, e ele começava a falar a respeito da história da Chapeuzinho da Branca de Neve. E ele começa a falar, e foi uma história muito interessante, e isso foi o que me motivou a vir para a realidade da palavra da vinha de Nabote, e tem tudo a ver o que ele falou, mesmo ele não sendo cristão, mas a reflexão que ele teve foi algo que está dentro da palavra de Deus. E ele começa a fazer essa reflexão sobre a história da Branca de Neve. Ele começa a dizer: olha, a história da Branca de Neve é algo muito interessante. A madrasta da Branca de Neve vai lá para o espelho, na frente do espelho, e começa a fazer uma pergunta. E ela começa a perguntar, e essa pergunta ele diz: e aí, espelho, espelho meu, quem é mais bonito? Existe alguém mais bonito que eu? O espelho diz: não, existe não, você é a mais bela. Então, ele começa a fazer essa reflexão. Então, o reino estava em paz, a Branca de Neve estava lá no cantinho dela em paz, tudo corria bem no reino, não tinha intriga, não tinha briga, ninguém matava ninguém. Ele vai e faz a pergunta, a madrasta faz a pergunta a segunda vez, e a resposta era a mesma, então continuou perpetuando-se a mesma coisa. O reino estava bem, não existia bruxa, não existia ninguém perseguindo ninguém. E de repente, na terceira pergunta, na terceira vez que a madrasta da Branca de Neve chega até o espelho, e ele faz aquela pergunta e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E quando ele faz essa pergunta, que o espelho diz: existe, a Branca de Neve. Pronto. Começa daí uma grande guerra no reino. A madrasta vira bruxa, começa a perseguir a Branca de Neve. O reino vira um tumulto, que a mulher vira mal, começa a perseguir todo mundo. Há uma matança, uma perseguição, uma fome. E ele fez essa reflexão. E ele faz essa pergunta: quem é você quando você recebe algo de negativo, uma resposta que você não quer escutar? Ou quem é você quando vê algo que você não tem e que seu irmão tem? E isso foi algo muito profundo, porque eu já estava com essa mensagem da vinha de Nabote na minha mente, e foi algo que Deus realmente preparou para essa noite. Eu não sei, porque eu não sei, eu sei da minha vida, eu não sei da sua. Mas isso foi algo que mexeu muito comigo, a reflexão sobre a vinha de Nabote. A palavra do Senhor diz que Jizreel era uma cidade que ficava mais ou menos a 40 quilômetros de Samaria, ou seja, era uma cidade que não era a cidade do rei, não era a cidade de Jezabel, não era a cidade do rei, era uma cidade tipo uma casa de campo, era uma casa de praia, que ele ia para lá apenas nos finais de semana para curtir. E ele era rei em Israel. Ele era rei, ele tinha tudo o que todo homem daquela época gostaria de ter: riquezas, mulheres, posses, todo mundo a seus pés. Ele tinha tudo o que todo mundo queria ter. E simplesmente porque a vinha de Nabote, que era uma herança que estava ao lado do palácio, da casa de campo dele, estava lá, bonitinha, a vinha de Nabote. E ele queria, por fim na força, aquilo. E simplesmente pela resposta de Nabote, porque Nabote
valorizava a vinha não por uma questão financeira, mas por uma questão de herdade, porque a vinha era dos pais de Nabote. Existem aí duas situações bastante diferentes. Existe uma situação de um pobre, de uma pessoa humilde, que tem algo em suas posses, que foi algo que veio da parte de seus pais, e era algo que ele tinha de estima, uma coisa que ele tinha por herança, era algo que ele valorizava, porque ele sabia que tinha sido algo de muito esforço, que com certeza os pais dele se esforçaram muito para poder comprar aquela vinha. Mas como ele recebeu, ele tinha aquilo como amor, como carinho, como algo precioso. E é isso que nós vamos enfatizar nessa noite. O que é precioso para você? O que é que de verdade você valoriza na sua vida? O que é que realmente é importante para você? Eu quero que você pare agora nesse momento e faça uma reflexão das coisas que Deus fez na sua vida e que realmente importa. E das coisas ao qual muitas das vezes você tem ela nas suas mãos e você não as valoriza, porque acaba olhando justamente para a vinha dos outros. O ser humano, ele tem um defeito por si só de achar que a grama do vizinho ela é mais verde. Todo mundo acha isso, né? É interessante isso. Isso é algo muito, muito reflexivo, porque é assim. Às vezes, fulano tem uma vida cheia de frustrações. Eu conheço casos de pessoas que estão lá na internet. Eu conheço, não vou citar nomes, lógico, por uma questão de consciência, encargo de consciência. Mas eu conheço pessoas que estão lá na internet fazendo festa, um amor maior do mundo, mas a sua vida familiar é simplesmente uma desgraça. Sua vida como casal, marido e mulher, é uma desgraça. Mas tem pessoas que têm uma vida maravilhosa com seu marido. Uma pessoa que tem uma vida financeira, não é rico, mas vive bem, come bem, mas mesmo assim murmura, porque olha para a vida do outro, valoriza a grama do vizinho e nunca valoriza a sua grama. Amém? Mas, Chicão, e o que é que tem a ver essa palavra com essa palavra em Mateus, a palavra dos talentos? Engraçado. Quando eu estava lendo sobre a vinha de Nabote, foi a primeira coisa que me veio sobre a valorização das coisas. E o mais interessante é que intrinsecamente a gente, por ser humano e por dar ouvido, e porque assim, a Bíblia diz que os olhos são a janela do coração. Existe um ditado no mundo aí que diz que os olhos não veem, o coração não sente. Né? É marromeno. Sempre que o Espírito Santo revela. Porém, existe um fundo de verdade nessa história. A gente acaba cobiçando a vida dos outros. A gente acaba cobiçando as coisas que a gente vê pela internet, pela televisão. Estou certo ou estou errado? Não é verdade? A gente acaba valorizando sempre mais as coisas que são dos outros. E muitas das vezes a felicidade está dentro da nossa casa. Muitas das vezes as oportunidades elas estão nas nossas mãos. Muitas das vezes aquilo que a gente não valoriza tem justamente outra pessoa dizendo: meu Deus, como eu queria ter aquela vida daquele caba. Aquilo que você talvez esteja menosprezando hoje, aquilo que você talvez esteja não valorizando hoje, pode ter convicção que tem alguém talvez até do seu lado. Estou dizendo que aqui dentro da igreja não. Mas pode ser que esteja alguém do seu lado dizendo assim: meu Deus, como eu queria um esposo daquele. Meu Deus, como eu queria ter aquele emprego. Meu Deus, como eu queria ter condições de fazer aquela faculdade. Senhor, como eu queria ter condições de comer aquilo que fulano está comendo. E quando a gente olha na segunda passagem, na passagem de Mateus, quando Deus ele fala a respeito dos talentos,
E ele começa a distribuir, e é algo muito simples, muito lindo, quando ele diz assim: ele distribuiu segundo a sua capacidade. Ah, meu amigo, aí chegou na chave mestra do negócio. Eu queria ter. Você queria. Mas se você não tem capacidade, Deus não vai lhe dar. Mas, Chicão, olha só. Mas se eu batalhar muito, a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Porém, a Bíblia também diz que existe um tempo determinado para todo propósito embaixo na terra. Chicão, mas me diga um negócio. E o que é que tem a ver os talentos? Eu vou lhe explicar agora. A Bíblia diz que Deus deu a um 5, a outro 3 e a outro 1. E a Bíblia diz que a quem foi dado 5, ele foi lá e multiplicou. Se ele multiplicou é porque ele tinha O outro foi lhe dado 3. E ele foi lá e também o quê? Multiplicou. Se ele multiplicou, é porque ele tinha capacidade. E a outro Deus, muitas das vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes Deus quer nos abençoar de uma forma gigantesca. Aí Ele vai e abre só uma portinha para você. Mas aí essa portinha que Ele abriu para você, você começa a olhar justamente para o irmão que teve 5 talentos. E começa a dizer assim: ah, mas fulano teve 5. Fulano é abençoado porque ele teve 5. Mas a Bíblia diz que é um para... Como é a semente, Ednardo, um para quanto? Oi? É um para 100. Aquele que tinha só um talento, se ele tivesse buscado, você pode ter a convicção que ele ia ser o mais abençoado de todos os 3 que receberam os talentos. Amém? Aí a Bíblia diz que aquele caba lá, diferentemente de Nabote, que morreu considerando a vinha do seu pai, ele foi lá e escondeu o talento dele. Olha, ficou morrendo de medo. Ele disse: olha, Senhor, eu sabia que o Senhor sei fazer um plantor. Fiquei com medo e joguei lá, deixei enterrado para quando o Senhor buscar, voltasse, tinha recebido o seu. E quando eu estou falando essa palavra, eu estou falando em todos os sentidos. Não só no sentido financeiro, mas no sentido espiritual. No sentido daqueles que têm vontade de ter um ministério, daqueles que têm vontade de louvar, daqueles que têm vontade de cantar, daqueles que têm vontade de ter cargo na igreja, daqueles que têm vontade de desenvolver a sua vida espiritual, financeira, familiar. Às vezes Deus já lhe deu a arma, já lhe deu o talento, já lhe deu a semente. Mas você acaba não valorizando porque você começa a olhar para a vinha do vizinho e esquece da sua vinha. Amém? Engraçado, toda vez que eu estou pregando, ninguém dá um amém. É só os grilos, eu escuto as muriçoca voando, os grilos, ninguém dá um amém, não. Meu Pai é eterno. Não. Chico, que isso? Misericórdia. Misericórdia. Mas é uma realidade. Eu tenho que pregar aqui a verdade. Porque se eu pregar a mentira, eu vou ser culpado do sangue de vocês. Chegar lá no dia, Jesus diz: caba sem vergonha, você pregou, você mentiu, caba safado. Eu vou dizer: que é isso, Senhor? Aí lá vai ter chicote mesmo. Pedro lá, vai, volta, desce. Não quero descer, né? Mas é uma realidade. Isso a gente tem que tirar exemplo para as nossas vidas. A gente tem que sair daqui transformado pelo poder da palavra. A gente tem que sair daqui compreendendo realmente a realidade da verdade. A verdade dói, fere e machuca, mas é a verdade. A Bíblia diz: a tua palavra e o teu cajado me consola. O cajado é para dar umas penas à ovelha mesmo, para a ovelha ir para o caminho. Semana a gente conversava, eu e Cássia, a respeito da educação. Hoje,
É assim, você vem para a igreja, o pregador prega a verdade. O caba sai daqui e vai dizendo assim, pai, gostei não, gostei não. Gostei não. Foi para mim não, foi para mim não. Gostei não. Foi para você mesmo, foi para tu mesmo. Foi para tu, ora não foi para você. Foi para mim, foi para você. É realidade. Agora se o pregador subir aqui em cima e diz, estou vendo uma Joana, tem uma chave de um carro dourado. Aí o caba diz, o caba, oh, glória, é bom demais, é a bênção do Senhor. Não é verdade? Mas eu tenho que pregar aqui a verdade, eu tenho que falar para vocês a realidade. A vida, ela é aqui e agora. Os ensinamentos de Deus é para a nossa vida, aqui e agora. Temos que aprender a valorizar. Quantas mulheres não ficam aí? Meu marido não vale nada, não vale um joá podre. Não vale uma cibalena. Eu digo, cibalena, meu Deus do céu, quantos anos que eu não vejo essa palavra? Não vale uma cibalena. Meu menino, não sei o quê. Aí a gente falava sobre a educação, eu e Cássia. E a gente dizendo, olha, a gente está criando uma geração de gente fraco. Estamos criando. E quando eu digo gente, eu estou falando no sentido geral. É do menino ao cristão. Jesus dizendo uma parábola, disse, eu criei vocês, foi no leite. Aí os meninos hoje, tudo tem intolerância à lactose. Perfeito, tá bagunçado. Eu digo, danou. Se o menino foi criado no leite, mas o menino tudo tem intolerância à lactose. Não é não? Está difícil. Porque a gente está vivendo uma geração, criando uma geração de pessoas fracas, com mentalidades fracas, com um evangelho de mentira. Chicão, pelo amor de Deus, eu não estou mentindo, não. Eu estou falando a realidade. Eu não posso pregar aquilo que você quer escutar, mas eu tenho que pregar aquilo que você deve e precisa escutar. Deus está falando aqui nessa noite que tem gente aqui dentro, pode ser até eu mesmo, viu? Porque quando vem, passa aqui, os puxões de orelha começam logo aqui. E dizendo, olhe, valorize a vinha que eu lhe dei. Valorize o que eu lhe dei, porque é com o que eu lhe dei mesmo, é com aquele negocinho pequeno que eu vou transformar num negócio grande. Agora você tem que crer. Né? Mas meu marido não presta mais para nada. Presta, vai mudar. Porque Deus é especialista em pegar pau velho e transformar em móvel. Não vou não, eu não quero meu marido não, eu quero o pregador, o bonitão lá, o malhado, Gabriel agora, Gabriel bodybuild, né? Eu quero Gabriel bodybuild, que é lindão, novo. Não é verdade? A gente tem que aprender a reconhecer as portas que Deus abre para a gente e começar a valorizar. Porque a partir dessas portas, a gente conversava aí, Cássia, só a respeito sobre porta. É numa portinha pequena que Deus vai abrindo as outras portas. Você quer ser grande? Eu quero ser grande. Mas você calça 22 ainda. Mas eu quero ser grande. Então comece a agir como gente grande. Comece a refletir como gente grande. Comece a pensar como um servo de Deus, um homem que pensa grande, uma mulher de Deus que pensa grande. Comentávamos a respeito de um familiar nosso que Deus tinha abrido uma porta de emprego. Aí, mas quis não. Não quis não. Porque é não sei aonde, quer não sei o quê, quer não sei o quê mais lá, não sei o quê, não sei o quê. É engraçado, né? É engraçado se não fosse triste. Mas chega a ser engraçado. Aí depois está em casa, socada, com depressão. Aí diz, Deus não abençoa. Meu amigo, talvez você tivesse entrado naquele emprego que você não queria. Naquele que você murmurou, que reclamou. Porque esse era um talento que Deus tinha colocado na sua mão. Para dali multiplicar 1 para 100, meu amigo. 1 para 100, entendeu? Aí você pegou o talento e fez igual ao caba lá. Escondeu, não valorizou. Não é verdade? Não é verdade? Falo de mim também, viu? Estou falando aí, mas
Chicotou só aqui a consciência batendo. Acaba sem vergonha. Aquilo ali, que lembra? Criamos uma geração de gente fraca, de pessoas fracas que querem escutar aquilo que enche o seu ego e não aquilo que necessita. Crente tem que aprender que a palavra de Deus não é para satisfazer você, não. A palavra de Deus é para encher você da unção do Espírito Santo, do discernimento, da graça para você ir morar no céu. E só mora no céu, meu amigo, se for consertado. E para ser consertado tem que entrar no caminho. Para entrar no caminho tem que levar umas peazinhas, porque a ovelha de vez em quando quer ir para o lado errado, né? Aí, minha filha, é na peia mesmo. É chicote torando. É estalando mesmo. Amém? Será que eu não vou escutar a muriçoca? Amém? Glória a Deus. Mas é verdade. É verdade. Eu já vi casos de gente que saiu da igreja porque não gostava da pregação do pastor. E o pastor só pregava a verdade. Eu era do Ministério da Madureira. E o pastor não sabia. É engraçado isso, assim. Como Deus era maravilhoso. O pastor não sabia ler. Como é que o cara é pastor não sabe ler? Mas se você perguntasse a ele, a história não sei o quê, Coríntios 3, versículo 24, diz assim, assim, assado. E como é que pode? E só pregava a verdade. E uma irmã saiu do ministério simplesmente porque disse que não gostava da pregação dele. Eu disse, minha irmã, por que você não gosta da pregação dele? Não, porque eu não gosto. Porque eu não gosto. Porque ele é muito bruto nas palavras. Aí outro dia eu abri o Facebook. Aí estava lá, irmã fulana de tal casou com irmã beltrana de tal. Eu digo, está explicado porque a irmã fulana de tal não gostava da pregação do pastor. Porque o pastor pegava a verdade, cheio da unção do Espírito Santo, da graça de Deus. Mas a irmã vivia em pecado, mais errada, mais torta do que a Avenida Brasil. Minha filha. Aí não ia gostar dele mesmo, não. A Bíblia diz que aquele que ama a repreensão aceita o conhecimento de Deus. Um dos homens mais sábios da Bíblia foi Salomão. E ele disse, olha, se você aceita a repreensão de Deus, você está indo pelo caminho certo. Porque a Bíblia diz que Deus repreende todos aqueles o quanto? Oi, então não é chicote não, é amor, viu? Oi, não é chicote não, é amor. Amém? Então fica só até aqui, porque senão vou ter que ligar as velas, porque o povo está quase já dormindo. Louvado seja Deus. Amém?